Bom dia para você. Que Deus possa abençoar ricamente a sua vida. O Senhor colocou uma palavra no meu coração para me compartilhar com você. Nesse momento, fica aqui do livro de Números, capítulo 22, o versículo 28 e o versículo 31. Diz o seguinte: Então o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse a Balaão: Que te fiz eu, que me espancaste já 3 vezes. O versículo 31. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão. Ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho com a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça, prostrou-se com o rosto em terra. Louvado seja Deus. Aleluias. Olha o que aconteceu aqui. O que estava acontecendo? A palavra do Senhor diz que o Senhor fez a jumenta falar. E aquela jumenta, ela disse para Balaão: O que eu te fiz? O que te fiz eu que já 3 vezes você me espancou? Balaão estava completamente cego. Completamente cego espiritualmente, ele estava envaidecido, enlouquecido para tomar posse dos presentes de Balaque, o rei. Enviou muitos presentes para ele, mas ele só poderia tomar posse daqueles presentes se ele amaldiçoasse o povo de Deus, o povo de Israel que saiu do Egito para a terra prometida. E então ele estava ali no caminho, indo amaldiçoar esse povo, e Deus estava o tempo todo tentando falar com ele de várias formas, e ele não dava ouvidos. E o Senhor permite que a jumenta fale, mas ele não dá ouvidos também. E quando ele espanca a jumenta 3 vezes, ele estava passando por cima de tudo e de todas as regras. Estava espancando um animal inocente que tinha ajudado ele a vida inteira. Agora ele era capaz de passar por cima, ele era capaz de matar até aquele animal, porque se continuarmos lendo aí, quando a jumenta fala com ele, ele diz: se eu tivesse uma espada na minha mão, eu te mataria. Então, nesse momento, o Senhor resolveu abrir os olhos do Balaão. Nesse exato momento, o Senhor abriu os olhos de Balaão. E ele pôde enxergar o anjo com a espada desembainhada bem na sua frente. E agora ele inclina a cabeça e coloca o rosto em terra. Mas o Balaão estava tão determinado, que ele ainda prossegue na sua viagem. Ele, mesmo vendo o anjo, ele não recua, ele não volta atrás. Depois de tantos sinais, depois de tantas coisas, o Balaão, ele segue em frente. E é assim que acontece com você na sua vida. E você pode dizer: eu não estou entendendo muita coisa. Mas tem pessoas obstinadas contra você, como esse Balaão. Pessoa obstinada com o coração tão endurecido que não consegue ver os sinais, não consegue ouvir Deus, não consegue ver o anjo com espada desembainhada na frente dele e na frente dela. Esse anjo está pronto para... O anjo falou para Balaão: se a jumenta vem na minha direção, eu pouparia a vida dela e mataria você. Porque o anjo estava ali, determinado a fazer Balaão voltar, ou até mesmo matar o Balaão, como o anjo disse. Mas a jumenta não prosseguiu adiante. Por isso ele viveu, o Balaão viveu. Mas o Senhor estava contra Balaão e a favor do seu povo Israel. Essa pessoa obstinada que está contra você, o Senhor está contra ela. O Senhor já tentou de várias formas falar com ela, através de sinais, palavras, e tem usado de várias formas
para se comunicar com essa pessoa que o coração está tão pedrado que cegou e lhe persegue constantemente sem causa. É como o salmista Davi disse, que ele tinha inimigos gratuitos. Inimigos gratuitos são inimigos que a gente adquire de graça, ou seja, você não fez mal para aquela pessoa, mas você, infelizmente, consegue esses inimigos gratuitos. Eles, por exemplo, o Davi só fazia o bem para o Saul e Saul se tornou um inimigo gratuito de Davi. O Saul perseguia dia e noite para matá-lo, para destruí-lo. E Davi, ele vivia todo o tempo ali confinado em cavernas, escondido em cidades, escondido nos matos, escondido por vários lugares, porque Saul procurava incessantemente exterminar Davi. Era um inimigo gratuito que tudo que Davi fez para o Saul foi o bem. O Davi, ele tocava harpas para que Saul se sentisse melhor. O Davi, ele lutava, entrava em guerras, arriscava sua vida para defender o Saul. E acontece em nossas vidas isso. Às vezes você faz todo o bem do mundo que você possa para uma pessoa e essa pessoa torna-se inimigo gratuito seu. Essa pessoa está cega. O Saul estava cego. O Balaão estava completamente cego. Ele está indo agora amaldiçoar Israel. Inimigo gratuito. Israel nem conhecia o Balaão, nem o Balaão conhecia Israel. Mas ele estava ali sendo inimigo de graça e se pondo bem na frente. Ele subiu o monte, mais Balaque, e ele oferece sacrifícios lá em cima da montanha, querendo amaldiçoar aquele povo que nada tinha feito com ele. Mas aqui a Bíblia diz que Deus abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo. Ele viu o anjo. Deus abriu seus olhos, ele viu o anjo. Ele se inclinou com o rosto em terra. Ele se inclina com o rosto em terra, mas ele não retrocede. Ele não volta. Ele continua tentando amaldiçoar o povo de Deus. Ele continua tentando receber aquele prêmio. Aquilo que ele faz quando ele chega lá. Quando ele chega, Deus já abriu os olhos de algumas pessoas. Ele sabe perfeitamente quem é você. Mesmo no meio da ira, no meio da inveja, no meio da perseguição, no meio do ódio, ele sabe quem são você. Mas eles não dão o braço a torcer, nem vendo o anjo do Senhor, nem tendo os olhos abertos. Eles não retrocedem, eles vão adiante. Mas acontece uma coisa interessante aqui, que quando o Balaão está naquela montanha oferecendo os seus sacrifícios e tentando destruir aquele povo, quando ele vai abrir a boca, a Bíblia diz que Deus põe as palavras na boca de Balaão e ele abençoa, abençoa o povo de Israel. Ele vai para fazer o mal e não consegue porque Deus o impede, Deus intervém nisso e não deixa que ele faça o mal ao povo de Israel. Acontece o seguinte, que tem pessoas que vêm para te fazer o mal, mas eles não vão conseguir. Eles não vão conseguir, eles não estão conseguindo, sabe por quê? Porque Deus tem intervido, tem havido uma intervenção de Deus na sua história. Então essa pessoa ou essas, estamos falando de um aqui, de um, mas tinha mais que um, né? Além do Balaão, existia o príncipe, o Balaque, que era o mandante. Podemos ter o Balaque aqui nessa história como o inimigo de nossas almas, que é aquele que instiga as pessoas a ficar contra nós gratuitamente, que persuade, que tenta convencer aquelas pessoas que eles precisam nos perseguir para que eles fiquem bem. Balaão perseguia o povo de Israel para que ele ficasse bem, para que ele recebesse muitos presentes, riquezas.
roupas muito boas, joias, não é? Pedras preciosas, ouro e prata. O interesse dele estava totalmente no que era material, no dinheiro. Então ele estava completamente cego. Tem pessoas que é assim, cego. O dinheiro cega. As situações cegam. O inimigo consegue cegar aquelas pessoas e elas se tornam perseguidores gratuitos. E naquele momento em que ele está ali tentando amaldiçoar o povo de Deus, Deus abençoa o seu povo. Você está sendo perseguido, perseguida por esse Balaque, Balaão, por esse Saul. Mas o que acontece é o seguinte: eles não vão conseguir o seu objetivo porque Deus está na sua história. Quando eles pensam que vão te fazer mal, te fazem bem. É verdade. Foi assim que aconteceu com os irmãos de José, dizendo: vamos vendê-lo como escravo. Eles achavam que estavam fazendo mal, estavam se vingando por alguma forma, assim por se dizer. Eles tinham algo contra José, mas José não os tinha feito nada, mas eles estavam tentando se vingar de José e eles estavam achando que estavam fazendo mal e empurraram José para a bênção. É assim que acontece quando Balaão estava pensando: eu vou amaldiçoá-los, eles serão destruídos. Deus pôs as palavras na boca dele. Quando ele abriu a boca, quem falou foi Deus. E aconteceu o fato do seguinte: quando ele abre a boca, Deus diz o seguinte: que ninguém pode amaldiçoar aquele que Deus abençoou. Ninguém vai poder amaldiçoar você, porque você já está abençoado e abençoada por Deus. Quem te abençoou não foi homens, foi Deus. Foi Deus que te consagrou, foi Deus que te chamou, foi Deus que te escolheu, te separou. Foi Ele, sim, foi Deus quem te abençoou. Ninguém pode te amaldiçoar. E o Senhor usa a boca dele dizendo: olha, eu não vejo nenhuma iniquidade em Israel. Eu não vejo pecado algum. Esse povo, esse povo é um povo bendito. E Deus colocou na boca dele uma série de bênçãos sobre Israel. Ele tentou amaldiçoar Israel por 3 vezes e só abençoou. Então essas pessoas que está, ou essa pessoa que está tentando te causar dano, te fazer mal, só está te fazendo bem, não está sabendo, porque Deus transforma a maldição em bênção. Deus está na sua história, está intervindo em tudo. Não se preocupe, se tranquilize, deixe eles tentarem, e quanto mais tentarem, mais bem te fará. Dê glórias a Deus, porque Deus tem cuidado de você nos mínimos detalhes, assim como cuidou de Israel no deserto, enviando maná, enviando ali, fazendo água sair da rocha. O Senhor sempre esteve com você e não desistiu do que te prometeu. Ele vai te guiar. É certo que você tem passado em desertos escaldantes e terríveis. O Senhor sabe de todo o seu sofrimento, mas Ele está te guiando para um lugar bom. Então, continua indo, se tranquilize. Eu quero orar por você. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, dá força a teu servo, a tua serva, e paciência, mansidão, Senhor, para que eles tomem posse de todas as tuas bênçãos, das tuas vitórias que o Senhor preparou para eles e para a família deles, Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Creia tão somente no que Deus está permitindo, fazendo. Não é para o seu mal, é para o seu bem. Continua, só se tranquiliza, só se acalma, só confia, tranquilize o seu coração, acalme aí o seu coração, paciência, vai ficar tudo bem e daqui a pouco você vai ver a glória de Deus de todos os lados e os seus inimigos cairão. O Senhor está cuidando de tudo. O Balaão caiu na espada e tem muitas formas. Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor.